RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira, encerrada há poucos instantes atrás. O Internacional perde de virada para o Sport lá em Recife, na Ilha do Retiro, e perde a oportunidade aí de abrir uma certa vantagem, se manter na liderança aí, que dividia com o Palmeiras. Evidentemente que amanhã, com jogos, teremos aí o clássico Palmeiras e São Paulo, e o Grêmio também falando em Brasil de Pelotas, Juventude, estão jogando nesse momento pela Série B. O Grêmio amanhã, com uma vitória diante do Bahia, estará passando o Inter também na tabela de classificação. Uma partida horrível, sofrível do Internacional, que desperdiça essa possibilidade. Saiu vencendo e mais uma vez, ou seja, de virada, acabou perdendo o jogo. Para tratarmos desse e outros assuntos, comigo, Carlos Josias. Tudo bom, jogador? Paulo Matos, que camisa? É camisa de cantor, hein? Isso é camisa de palco, hein? Viu? Paulo Matos Show. Paulo Matos Show. E Fábio Berti. Juventude também. Hoje tem jogo aí, Juventude e o Brasil de Pelotas, precisando de resultados positivos para se manter fora, né, da zona de rebaixamento. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, e aí vamos para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado, através dos canais 24 e 524 da NET. Para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, hashtag RDC2Toques, no site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Facebook é importante que você compartilhe com seus amigos aí, para que mais pessoas vão conhecendo a nossa RDC TV, que no último dia 2 agora, essa semana, completamos apenas 3 meses no ar. Então vai compartilhando aí, para que você acompanhe aí o nosso Dois Toques, também toda a programação da nossa RDC TV. Para você participar do programa, fazer o programa conosco, mandando sua crítica, sua pergunta, você tem também a possibilidade através do WhatsApp, o 998 15 9990, 998 15 9990. O Internacional fez uma partida horrível, sofrível, né, Paulo Matos, que deixou muito a desejar para um time que está brigando pelo título, que é ser campeão. Quer dizer, uma oportunidade como essa não poderia ter desperdiçado, inclusive porque saiu ganhando, né, e depois acabou sofrendo a derrota de virada. Agora, o aproveitamento do Inter nos últimos 4 jogos fora de casa, são 12 pontos, o Inter conquistou apenas 2 pontos. E mostrou a dificuldade que o Inter tem exatamente com essas equipes aí, equipes de zona de rebaixamento. Foi assim com a Chapecoense, hoje foi com o Sport. O Inter está, infelizmente, na reta de chegada, não está apresentando o que vinha apresentando. O Inter tá encontrando muitas dificuldades para enfrentar os adversários do final da tabela. Faz grandes jogos com os times de ponta, e contra os adversários que tem que ganhar, o Inter não está conseguindo o resultado que lhe convém. Era um resultado de 3 pontos, que não podia perder. Não, esse jogo, o Internacional tinha a obrigação de vencer. O Internacional, com esse tropeço de hoje, pode ter jogado fora o título do Brasileiro. Não tenha dúvida. Porque não pode perder para o Sport Recife, né? Não. E sair ganhando ainda. Sair ganhando, de virada. Perder de virada. O primeiro tempo do Internacional foi sofrível. Horrível. Não, eu defini esse jogo. Parece que o Internacional perdeu a identidade dele. Eu defini esse jogo com, olha, pelada, eu acho que pelada era elogio que foi esse jogo. Todo clube numa competição, ele começa a competição, alguns que começam na ascendente, ele não vai até o final da competição ele vai ter uma descendente. O Internacional despencou, as atuações internacionais estão sendo horríveis. Não, né? O último jogo aqui no domingo passado, que o Internacional venceu também de virada, o Vitória. Olha, foi sofrível, o Internacional conseguiu, e até com um pênalti que não existiu, né? Um pênalti que não existiu também. Tá faltando atitude. Eu acho que o Internacional não está com a mesma, tenho certeza, e está visível, o Internacional não está com a mesma atitude que estava no início da competição. Tu acha que acabou o gás do Internacional, Paulo? Eu acho que acabou a preocupação.
Acho que o Internacional se acomodou. O Internacional... Mas não era hora de se acomodar, pelo contrário. Se acomodou, o Internacional... Aí, quantas rodadas quando chega a mídia, no início a mídia, o que se falava do Internacional? Vai brigar para não cair. Isso aí era geral. O Internacional começou uma competição estupenda, foi crescendo, chegou à liderança, assustando os times que estavam brigando pelo título. É um time, ainda não posso te dizer hoje que eu já não conto mais o Inter como um candidato ao título pelas atuações que estão tendo, mas é um time que pode chegar. Pode chegar, mas tem que mudar a atitude. Está sem atitude. Não que isso justifique, né, Paulo? Mas o Inter hoje jogou desfalcado em todos os seus setores. Sem a sua zaga titular, sem o Edenilson, que é um jogador fundamental nesse time do Internacional, e sem o seu centroavante, né? Foram poupados, né? E sem seu o Damião é lesão muscular, né? Lesão muscular. O Edenilson suspenso pelo cartão amarelo. O Moledo lesionado. E o Cuesta cumprindo suspensão automática. São 4 jogadores de respeito. São 4 jogadores e desfalcado em todos os setores da equipe. Mas a gente vinha comentando aqui, e agora eu não vou fugir disso, que o Inter era um dos melhores plantéis do brasileiro. O Inter tinha peça de reposição, mas não está comprovando isso. O que não dá para fazer também é terra arrasada. Claro que não justifica essa derrota. A gente comentou isso aqui durante toda essa semana, que para quem quer chegar ao título, disputar o título e conquistar esse título, ou seja, essa partida era a obrigação do Internacional. Não pode marcar Agora, passo. O futebol que o Internacional apresentou hoje foi uma das coisas mais lamentáveis. Eu não sei se essa não foi a pior partida do Internacional no campeonato. Não pode marcar passo contra o Sport. Um que está brigando pelo título não pode marcar passo contra o Sport. Vai pegar o São Paulo aí. Agora a obrigação redobra. E quando você joga obrigado, os erros são mais visíveis, os erros aparecem mais fáceis. Não é isso, Fábio? Na verdade, todas as equipes que estão ali na briga pelo título a essa altura do campeonato, nessa reta final, já tiveram o seu momento de irregularidade. O Internacional vem muito regular, especialmente no final, um pouquinho antes da Copa do Mundo e no retorno da Copa do Mundo. Em que tinha tido apenas aquele tropeço contra o América Mineiro, jogando fora de casa, mas conseguiu rapidamente reagir. Alguns jogos melhores, fazendo boas atuações, inclusive fora de casa, enfrentando alguns adversários menores em casa, muito retrancados, muito fechados, mas conseguindo 1-0, 2-1, conseguindo fazer resultado. E o Internacional sente um pouco, se mostra um pouco irregular no momento em que não poderia ser. Eu acho que essa é a questão do momento de recuperar. Porque uma competição como essa, uma competição longa, ninguém consegue manter sempre o mesmo aproveitamento. Tu tem altos e baixos. Né? O Internacional, no início da competição, e a gente tem falado isso aí, e tem frisado muito em relação a isso. Qual era a competição do Internacional no início? Isso era dito pelo próprio Internacional, pelos próprios dirigentes, pelos próprios jogadores, que o Internacional, se chegasse uma vaga na Libertadores da América, dava a volta olímpica. O Internacional já tem vaga garantida na Libertadores da América. Mas para um clube do porte do Internacional é muito pouco. Mas evidente, Paulo, aí ou seja, a partir do momento que o Inter cresceu mais do que se esperava e mais do que se projetava, a exigência passa a ser mais. E aí o Internacional passou sim a brigar pelo título. Não está tudo perdido, né, Cadu? Não entendeu quanto tempo o Internacional vai demorar para reagir. Terra arrasada não dá para fazer. Como tu disseste, esses últimos jogos fora de casa, onde o Inter tinha um excelente aproveitamento, era um dos piores, um dos principais, um dos piores visitantes, no sentido de que mais incomodava o seu adversário, não é? Quanto tempo vai demorar para reagir o Internacional? Já imediatamente na próxima rodada? Mas onde é que o Internacional aposta? Vai ter uma remobilização? Onde é que o Internacional aposta? O Internacional aposta no seu aproveitamento dentro de casa, que é o time de melhor aproveitamento do campeonato, 85%. 85%. Qual é a projeção do Internacional? Quantos jogos faltam ainda? São mais 5 jogos. 6 jogos em casa. 6 jogos, são 6 jogos em casa, onde o Inter, o que eu não acredito, como eu não acredito, né? Mas a projeção foi essa, ou seja, o Internacional com essas 6 vitórias em casa e 2 vitórias fora de casa, é pontuação de campeão. Só que o Internacional desperdiça uma oportunidade como essa, que era uma projeção de uma vitória como essa em cima do Sport. E também tem um aproveitamento aí de 100% jogando em casa, e tem jogo com São Paulo. Mas Cadu, aí tu vai dando vida para quem está atrás. Se ele faz 3 pontos, ele ia distanciar 6 pontos, por exemplo, do 4º colocado, do 5º colocado. Né?
Aí tu não marca, ainda falta jogar, dar ânimo para aquele que vem de trás, ter o máximo de esforço, fazer uma partida impecável para encostar no líder ou no vice-líder. Se tu ganha o jogo, os caras, é a mesma coisa. Tu sabe que a rivalidade aqui no Sul é muito grande. Se o Internacional ganha o jogo, a diferença são 6 pontos. E já não alcançava o Inter nessa. Não, foi uma marcada de passe. Uma vitória do Grêmio amanhã. Alcança, passa o Inter. Não, pelos critérios. Sim. Passa a ter a mesma Passa pelos critérios. Passa pelos critérios. Mas rapidamente analisando o jogo de hoje. Mas só disso aqui. O D'Alessandro jogou todo o jogo? Não, Ele entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo. Então a parte que eu vi do segundo tempo, Ele entrou, deu foi um passe segundo pro tempo gol. e foi quem deu o passe E o que isso quer dizer? Que tá faltando o D'Alessandro? Mas eu não entendi. Ou que o D'Alessandro de fato eu não só entendi. pode jogar 20 minutos. Eu acho que tá 30 faltando. minutos. Não, ele jogou contra a Vitória, ele jogou 90 minutos. Eu acho que Ele está jogou 90 faltando o minutos. Patrick retornar aquilo que ele vinha fazendo. Caiu também. mas já faz 5 Não, porque jogos, são duas 5 peças rodadas. fundamentais do Internacional, é o Edenilson e o Patrick. Sim. Né? O Internacional não teve o Patrick no jogo contra a Vitória e foi uma vitória sofrida, né? Foi uma vitória sofrida. E hoje não teve o Edenilson. Só que o D'Alessandro, que foi o melhor em campo quando a partida contra a Vitória, não foi escalado no início do jogo hoje. E ele mostrou que teve condições de jogar. E o jogo foi domingo. Quantos dias se passaram? Não é um jogo na quarta, não foi um jogo no domingo, um jogo na quarta. Quantos dias se passaram? Foram 5 dias. Ou seja, aí ele foi titular no jogo contra a Vitória e hoje não teve capacidade para ser titular. E o Internacional, porque tecnicamente é um jogador de melhor potencial dentro do Internacional, o D'Alessandro continua sendo. Não tem condições para 90, mas como é que teve no jogo contra a Vitória condições para 90 minutos? Mas acho que o jogo contra o Sport ele deveria ter saído jogando porque a qualidade. Mas é isso que eu disse, não se entendeu essa. Quem ia correr que nem louco era o Sport, que precisava do resultado. Exatamente. Quem tinha que dar o tempo de bola era alguém que pudesse pisar nela. Né? Claro que com ele em campo o Inter fez 1-0. Ele entrou no segundo tempo, o Inter fez 1-0. Mas o Inter, no primeiro tempo do Inter, foi irreconhecível. Quando ele entrou, melhorou o Internacional. Melhorou e bastante. Foi isso que eu defini. Olha, o primeiro tempo e o segundo tempo também. O Internacional acabou achando aquele gol e depois. E outro erro do Odair. O Odair a gente tem elogiado muito, era um dos grandes responsáveis por esse momento. Mas aí o Internacional fez o gol e se fechou. Um gol, quantos foram? Aos 23, 24, 25? 21. E aí tu te fecha. Aí tu dá o campo ao adversário. Tu não pode tomar 2 gols do Sport em 24 minutos, né? Agora vamos compartilhando aí, José. Se tu que é bom para compartilhar, não compartilhasse ainda? Não, então vai compartilhando, vai você compartilhando também. Só escutando. É importante que você compartilhe aí, né? Porque compartilhando, mais pessoas aí vão conhecendo a nossa RDC TV, que afinal de contas completamos aí no último dia 2 apenas 3 meses lá. Então vai compartilhando, tem compartilhe, vai compartilhando aí. Agora isso que o Fábio disse é verdade, não dá para fazer terra arrasada. E a outra questão é essa do Paulo Matos. Se o Internacional vai ter condições de retomar aquele futebol. Se um resultado como esse abate ou não abate? Tu como é jogador, claro Paulo, que abate. O jogador sente isso aí? Claro que sente. Jogador, o que foi passado? Foi passado não, o que o jogador sente? Porque nós vamos a Recife, nós temos que trazer os 3 pontos. Os 3 pontos vão ser muito importantes pra gente. E a gente vai entrar com uma tranquilidade maior contra o São Paulo. Agora esses 3 pontos não vieram. Mas essa projeção que o Inter faz, ou seja, ganhar os 6 jogos restantes em casa e busca 2 vitórias fora de casa. Isso aí é uma projeção que pode. Isso foi dito pelo próprio vice-futebol do Internacional, Roberto Melo, no jogo de domingo. Mas o Inter está fazendo essa projeção, apostando no seu aproveitamento dentro de casa. Mas com essa atitude, agora essa atitude não vai. Não, e contra o Vitória deu aquela dificuldade também. Né? Agora, o Inter mostra que realmente, contra esses times de zona de rebaixamento, times médio para baixo do Campeonato Brasileiro, a dificuldade que o Inter tem é uma coisa impressionante. Foi assim nesse jogo mesmo contra a Vitória, a dificuldade, foi uma partida sofrida, com um pênalti que não existiu, né? Foi um pênalti que não existiu. A Chapecoense, da mesma maneira, o Internacional ganhava o jogo e acabou também sofrendo uma derrota de virada. O Internacional ele tá deixando escapar a grande chance de um título brasileiro. É a minha opinião, tá?
se mudar de atitude, não só em casa, fora de casa também, ele vai conseguir chegar. Mas os que estão atrás estão com sede também. E os que estão atrás, tu vai deixando brecha na frente, os que estão encostando. Quantas oportunidades o Inter perdeu, como tu falasse, até para disparar em termos de liderança. Aquele jogo com o Chapecoense, depois teve a possibilidade contra o Corinthians também, teve hoje, inclusive. E outra coisa, Cadu, ganha esse jogo, tá na liderança e depois é um confronto direto com São Paulo aqui, que na realidade, nós tratávamos quando jogava um clássico, quando é um jogo de 6 pontos. Lógico. Nessa altura, enfrentamento com os da frente. Entendeu? Qual é a regra? Qual é a regra que se diz? Ou seja, para quem ser campeão, tu troca pontos com os grandes e ganha pontos em cima dos pequenos. O que o Internacional não está conseguindo fazer. O Internacional não está conseguindo fazer. O Internacional está deixando escapar contra os pequenos e buscando contra os grandes. E tem ganho exatamente. Mas o que significa isso, Paulo? O Inter é um time pragmático. O Inter contra essas equipes não consegue propor o jogo. E hoje foi mais um exemplo disso. O exemplo foi Internacional. Tu faz o gol e te fecha e recua. O Internacional sabe jogar contra uma equipe que sabe jogar. Contra aquela equipe que vem para não jogar, ele não sabe jogar. Mas o Sport saiu pro jogo hoje, precisava ganhar. Mas deu campo pro Internacional. O Internacional mudou, acho que o sistema. Não mudou o sistema, mudou os jogadores, que até foi comentado aqui ontem que o Internacional ia ficar vulnerável. E ficou vulnerável. Tanto que ficou vulnerável que tomou 2 gols do Sport em 24 minutos. Né? Ele ficou com o mesmo sistema com jogadores diferentes, jogadores que não sabem marcar. O Camilo, né? Então, cara, facilitou para o Sport. O treinador do Sport fez uma palestra que o Internacional, ontem que nós estávamos comentando aqui, o Internacional poupou jogadores porque o jogo era fácil. E a melhor coisa que existe para um treinador dentro do vestiário é quando se classifica desta forma. Tu consegue mexer com o brilho do jogador. A atitude do jogador é outra. O jogador entra com uma outra atitude e reverte. Se o time é ruim e fraco, o time passa a ser forte com atitudes. Foi isso que o Sport fez. Vamos lá para algumas manifestações aqui do nosso pessoal que nos acompanha pela... Bom, sabe quem está nos assistindo? Daqui um pouco ele entra aqui para dizer se tu tá com perfume, se tá cheiroso, não, né? Paulo Brito, quando tem o Paulo Matos aqui, ele tá na audiência, né? Vai compartilhando aí, ó, Paulo Brito, compartilha aí, ó. Diz que essa camisa do Paulo Matos hoje é um designer do Paulo Brito, não sei se é verdade. Não? O Cadu que falou ali, né? Não, isso é camisa... Cadu é linguarudo. Isso é camisa de palco, isso é camisa de show, rapaz. Paulo Olha Brito só. Maravilha. Vamos lá, pelo menos aqui, ó. Diz o João Feijó, hoje o melhor jogadores não jogou nada, o juiz. E o Sport, inclusive, foi anulado, foi parado o jogo, mas teve um impedimento que tinha sido dado que não foi impedimento, seria um gol do Sport. O Marcos lá na Casa dos Pneus, rapaz, o Marcos, boa noite, Cadu, sempre firme na audiência, um abraço aí, ó, o Marcos é outro, tá sempre compartilhando nosso programa. O Cenoura, Inter com titulares. Cenoura? É o Cenoura caminhoneiro. Tá aqui. O Inter com titulares não é aquilo tudo. Imagina com os reservas. E o Dali não aguenta os 90 minutos. Um abraço para o Paulo Matos, né? O Márcio Fraga. O problema é que vai perder para os zumbis de Botafogo, Vasco, Ceará e Paraná. E já era. Essa é a grande questão do Internacional, que a gente analisou, que a gente falou. As dificuldades que o Internacional tem exatamente contra essas equipes. Exatamente com isso. O Marco Aurélio Mosma, boa noite, Cadu. Lembra que você leu 2 comentários meus na terça-feira? O Grêmio ia chutar cachorro morto, né? O Cristiano Oliveira, time covarde. O Ezequiel Cadu manda um abraço para minha cunhada Débora, gremista, doente. Não, gremista não são doentes, não, Ezequiel. Vai um abraço então para Débora. O Mário Borba, sorte acabou. Não, sorte não dá para dizer, né? Ninguém disputa aí, chegando no final da competição e tá aí na ponta da tabela dizendo que é sorte. Futebol não tem isso, né? O Ezequiel Molina, o juiz não ajudou hoje.
Né? Marco, eu volto a dizer, o Internacional só ganha com a corda esticada, é mais fácil ganhar dos grandes do que dos pequenos. E aí continua o Sidney, o juiz não entrou fardado de vermelho, o Fabiano, time desgraçado. E aí vai o Elmo, quando a mão amiga do juiz não ajuda, a realidade aparece. O Pizarro ainda quer ser campeão. Olha só, né? O Mário Borba, time sem organização, tá. É verdade, o Internacional foi um desarranjo, uma desarrumação total. Se irrita, né? Se irrita porque é um passo que não poderia ter sido marcado. Mas calma, gente. Com a velocidade de reação que o Internacional tiver, tá continuando na briga pelo título. Vamos acalmar. Não, evidente que sim, né? Evidente que sim, né? Vamos acalmar o coração. O Inter está jogando com 9, Potker e Patrick, muito mal. O Thiago, choram as rosas, sem apito amigo. Luiz Alberto, é uma vergonha a atuação como a de hoje, já aconteceu com o América, mas é exatamente isso, foi com o América, foi com a Chapecoense, foi com o Vitória, que ganhou de maneira sofrida aqui, né, no Beira-Rio no domingo passado. E aí vai, o pessoal aqui todo, o Mário Borba, cadê o técnico? Não, também não vamos fazer, o técnico é o grande responsável pelo momento, né? O Odair hoje errou. Tem né? apelido pro Josias aqui, Cadu? Tem? Eu não falei uma Mas aqui o Paulo já... Isso é que é audiência. Eu ainda nem falei e os caras estão comentando. Muito obrigado. O Paulo Chagas... Espetáculo. Não, tu falou sim. Não Falou falei. da minha camisa. Bom, da tua camisa eu falei, é verdade. Tem razão. Propriedade. O Paulo Chagas Josias não dá arrego. Mas o Josias nem falou. Eu falei. A Sandra Rochinha, Eu tô só manda um escutando. abraço pro Josias, terror da Ive. Sandro Terror da Ive. Sandro Rochinha, um grande abraço. Terror da Ive. Que maravilha, tá aí. Essa é a nossa Próxima vez eu participação. vou vir com uma camisa rasgada aqui. Vamos marcar falta. Mas é moderno, é moderno. E ainda vão expulsar o cara. Fora da área é pênalti. O Paulo Brito não se manifestou ainda. Eu sei que ele está preparando ainda. Só está na audiência, não se pensando? preparou. Está pensando o que ele vai Você mandar. devolve a minha camisa, Paulo Matos. Sim. Nosso Dois Toques para Casa Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra na Casa dos Pneus. Está olha, com belas promoções. Então passe lá, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nosso Dois Toques também para a Marimon Advogados Associados. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando mais dessa derrota do Internacional e projetando o jogo do Grêmio. O Grêmio que a Conmebol definiu, as datas estavam definidas, mas definiu datas e horários, né? Dos jogos aí das semifinais da Libertadores da América. O Luiz Carlos Carvalho, sem o juiz ajudar, não vai ganhar mais nada. Tá aí. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha com o nosso Dois Toques. Caramba. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, 21h26, hoje com o Carlos Josias, que agora vai falar, Paulo Matos e Fábio Berto. Você tem aí os canais 24 e 524 da NET, você nos assiste aí para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades, e para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, no Facebook, que você, importante que vá compartilhando e vá mandando as suas mensagens, a gente fica lendo aqui, e também tem no YouTube, tem além do Twitter, tem no nosso site, tudo ao vivo em todas elas. Então, vá compartilhando no Facebook aí para que mais pessoas vão conhecendo a nossa RDC TV. Também tem aí para você participar, tem muitas aqui, muitas mensagens chegando, depois eu vou dar atenção a algumas delas também, através do nosso WhatsApp, 998 15 9990, 998 15 9990. Nosso Dois Toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, você pode comprar pelo site, pessoal do interior aí, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site também, tem a loja na Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidolbe. A Baidolbe é tudo na linha automotivo, você tem lá multimídias para todos os tipos de carro,
você compra pelo site também, mas 2 endereços aqui em Porto Alegre à sua disposição. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, ali um showroom espetacular, maravilhoso, com atendimento lá do Mauro e do Rogério, e na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR, com atendimento do Pedro. Também para a Multissom. Bom, na Multissom é uma loja em qualquer cidade, olha, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sempre uma loja bem pertinho de você, que você adquire as promoções, sempre as promoções lá em qualquer loja da Multissom, que você pode pagar em 15 vezes no crédito fácil da Multissom. Olha aqui, o Elton diz o seguinte, ó, a camisa não é do Brito, mas compraram no mesmo dia. O Paulo Ricardo. Essa camisa não é do Brito, mas compraram no mesmo dia. Mas não é de balaio, não sei Quem disse isso aí, ô Cardoso? Hein? O o Elton. Não é o Fertansai. O Elton Petri. Olha, Beto, os resultados aí do Brasil de Pelotas contra o Fortaleza e Olha que ele botou aqui, vou conferir. Mas a gente tem a redação, acho que o Pedro a gente pode entrar em contato com a redação, nossa redação, e o Pedro pode nos trazer essas informações aí, a quantas andam esses resultados lá, porque são jogos importantes que a dupla... esses 2 clubes gaúchos envolvidos em Série B, né, Fábio Berti? Então precisa de resultados positivos até para se manter exatamente, que hoje é a briga dos 2, ou seja, é não rebaixar e continuar fora das zonas de rebaixamento. Já tem condições já entrar em contato. Olá, Pedro, tudo bem? Como é que andam aí os nossos clubes gaúchos envolvidos na Série B, o Brasil de Pelotas com o Fortaleza e o Juventude contra o Curitiba do Paulo Pelaipe e do Argel, né? E aí, Pedro? Boa noite, Cadu. Boa noite a toda a nossa bancada. Boa noite a quem está nos assistindo. O Juventude está jogando agora contra o Curitiba. Curitiba dos velhos conhecidos da dupla Grenal. Que nem tu falou, Argel e Paulo Pelaipe. Eles que já até participaram aqui na nossa RDC TV. E o Brasil de Pelotas vai jogando contra o líder, Fortaleza. E com estes resultados, ambos empatando por 0-0, o jogo do Brasil de Pelotas começou às 8h30, o jogo do Juventude começou às 9h, empatando por 0-0, os dois estão ficando fora do Z4. Boa notícia aí para nossa bancada, o Fábio Berti, que torce pelo Juventude. Os dois estão ficando fora do Z4, Juventude em 16º e o Brasil de Pelotas em 15º. Qualquer informação, eu volto contigo, Cadu. Valeu, Pedro. Então, qualquer momento a gente aciona a nossa redação aí, torcendo para que esses gols venham através do Brasil e através também do Juventude, né? Como disse bem o Pedro, né? Torcedor de Juventude, inclusive, tá até de verde aí, né? Mas esse preto aí é luto aí? Não, é uma sujeirinha que tem. É uma sujeirinha aí? Eu vou tapar aqui. Não, o detalhe, o Pedro é um guri inteligente. Fábio Berti, que torce pelo Juventude e que não torce pelo Brasil, para ficar bem claro. Tu não torce pelo Brasil? Não torço pelo Brasil. Nem quando... Não, mas é porque existe Não tem conflito? Não, tem uma grande rivalidade, Caxias e Pelotas. Gosto muito da cidade de Pelotas, uma cidade fantástica, uma cidade universitária. Mas tem essa rivalidade aí. Que é fantástica. Mas Tem uma antipatia pelo Brasil? Eu acho que esse time aí, o outro time lá de Caxias do Sul, que é o eventual, aquele time de verão, eles têm que mas tu não vai fazer isso porque não tem ninguém da bancada para defender aqui o Caxias, né? Encerrado o assunto, nem falei, não citei o nome. Para mim é uma das coisas inomináveis. Carlos Josias, e o Grêmio amanhã? O Grêmio amanhã tem o Brasil, falando em Brasil, tem o Bahia, né? O Bahia que está aqui, quero mandar um grande abraço, meu querido amigo, né? O Luiz Fernando Rosa Flores, o famoso Bolinha, né? Que hoje trabalha, jogava pouco, né? E está aqui com a delegação do Bahia. Mas antes disso, vamos acompanhar aí as informações do Grêmio. Quem nos traz é o repórter Guilherme Paz. O Grêmio enfrenta o Bahia nesse sábado, às 21 horas na Arena. Renato vai colocar força máxima. Ele só não poderá contar com Léo Moura, que sentiu a musculatura, e Ramiro, que ainda está se recuperando de uma torção no joelho. E Jael, que conversou conosco na manhã de hoje, deve retornar naturalmente ao time na função de centroavante. Olha, eu acho que o Renato sabe o que faz. Eu faço meu trabalho para poder ajudar meus companheiros. Eu acho que meus números como titular são bons números. Então, deixa para o Renato resolver. Se eu for jogar ou não, eu quero poder ajudar. Como eu entrei agora e fiz um gol, voltando de uma cirurgia, que a projeção foi 35 dias, eu voltei com 22. Então, deixa o Renato que ele sabe o que faz. Com isso, o provável time tem Marcelo Groy, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez.
Cícero e Maicon como volantes, Alisson na ponta direita, Luan pelo centro e Everton na esquerda. No ataque, Jael. Como o duelo significa se manter vivo no Brasileirão, até Renato foi usado para convocar a torcida, através de um vídeo postado nas redes sociais do Grêmio. Oi galera, quem está falando é o Renato Portaluppi. Eu sei que vocês estão bastante felizes, nós também. Parabéns pela festa que vocês fizeram na terça-feira no jogo contra o Tucumã. Mas nós estamos vivíssimos no Campeonato Brasileiro. Eu sei que o dinheiro está curto, mas nós precisamos muito da ajuda de vocês no próximo sábado, 21 horas, no jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Então nós esperamos o apoio de vocês de massa, que lotem a arena para apoiar a nossa equipe, para ver se a gente consegue mais 3 pontos, que vão ser muito importantes para a gente na tabela do Brasileirão. Tá bom? Contamos com vocês. Um abraço. Tá aí, José, o chefe convocou, tu vai estar lá amanhã, o chefe está convocando aí. O Grêmio tem se esforçado um pouco, né, para deixar o brasileiro de lado. Se esforçado, então, até por necessidade, porque prioriza a Libertadores. Na última vez que eu estive aqui, nós tivemos ali um debate sobre o Grêmio tem ou não tem interesse no brasileiro. E aí se suscitou que o presidente do Grêmio tinha dito que tinha. Claro que tem, eu disse, o presidente do Grêmio jamais vai negar que não tem. A questão não é ter ou não ter, né? Ganhar todo mundo quer. A questão é mostrar com a conduta, com a atitude que quer. E o Grêmio tem priorizado a Libertadores. Acho até que acertadamente. O time que botou em campo para jogar contra o Fluminense não foi um time de priorizar o brasileiro. Foi um time que, se nós tivéssemos perdido o jogo, não seria surpresa. O Grêmio colocou um jogador titular só e foi suficiente para ganhar do Fluminense por 1-0, num golaço, diga-se de passagem, um gol primoroso desse jogador absolutamente excepcional, que esse FDP do Tite está nos tirando ele num momento tão importante. FDP, FDP mas mesmo. O Tite não é... Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Mas não é dourado pelo Grêmio? 34 minutos eu fiquei escutando vocês falarem o que vocês entenderam. Agora eu vou falar. 34 minutos. 34 minutos. 34 minutos você... em 30 segundos... Chamei ele de FDP, que toda a torcida do Grêmio está chamando porque ele é. Porque ele, na verdade, quem tirou o Everton do Grêmio não foi a CBF, foi ele. Ele que foi lá e tirou de novo, e nos prejudica num momento crucial. Tem razão. Crucial. Então eu tenho todo o direito de chamar ele até de mais do que isso. Até de mais. Estou sendo generoso. Estou sendo generoso em chamando ele de FDP. Mas enfim, tudo bem. Né? O Grêmio fez uma escalação agora contra o Bahia para ganhar o jogo. Não foi o que ele fez contra o Fluminense, fez agora para ganhar o jogo. Eu sei que às vezes tu faz uma escalação com os titulares e tu não ganha, e às vezes tu faz uma escalação com os reservas ou com o time mistão e aqui tu ganha. Já aconteceu isso, acontece isso, é do jogo, é do futebol. Mas o Grêmio deixou, faz 2 ou 3 anos, que o Grêmio perde oportunidades excelentes de ganhar um brasileiro. O ano passado foi assim, chegou a colocar um time C para disputar uma partida casualmente contra o Sport lá, um time C que fez 2-0 no primeiro tempo, depois tomou uma virada de 3-2 na camisa, porque eram os meninos, era um time de transição que não sabiam segurar um jogo contra um time experiente, embora medíocre, me desculpem, mas era um time medíocre ou médio, no sentido de médio, não no sentido depreciativo de que não jogavam nada, não, médio, time médio. Bem, enfim, então o Grêmio faz uma escalação contra o Bahia que mostra que, pelo menos nesse jogo, ele quer pontuar e quer seguir no brasileiro. Mas é fato que durante muitas rodadas deixou excelentes oportunidades de estar hoje lá à frente de todos, inclusive. Mas, enfim, a torcida do Grêmio sempre comparece. Na realidade, embora o chamado do Renato seja importante, a rigor não precisa nem chamar. O Grêmio meteu 48 mil pessoas contra o Tucumã, numa partida cujo resultado se previa que poderia ser de ultrapassagem para a fase seguinte, num dia horroroso, num dia de chuva, em que tudo convidava o cara para ficar em casa tomando um vinho e namorando. Entraram 47 mil pessoas numa partida que começou às 15:10 e que a gente sabe que sai da arena e chega em casa, dependendo de onde tu mora, às 2 horas. 2h30 da madrugada, como acontece comigo, que moro em Ipanema. Tem que usar passaporte para atravessar a ponte para cada vez que eu vou para minha casa. Senão não consigo. Né? E assim, então o Grêmio vai lotar, a torcida vai lotar.
Claro que com o chamado do treinador há uma mobilidade maior, mas a torcida do Grêmio tem respondido sempre. Vamos lá, sim, vamos lotar a arena novamente. E amanhã, se o público já era grande, vai ser maior ainda, porque essa derrota do Internacional faz com que aumente. Isso é natural, que a torcida do Grêmio amanhã compareça em maior número. Até porque uma vitória, como a gente falou no primeiro bloco, uma vitória do Grêmio diante do Bahia, ou seja, o Grêmio pelos critérios acaba passando o Internacional na tabela de classificação. Josias, uma escalação de quem quer ganhar, de quem quer chegar na ponta da tabela lá. Volta o Jael com um ponto de referência, mas ali do lado ali bota o Leonardo, né? O Leonardo que nos últimos jogos que jogou contra o Botafogo, jogou muito bem. Jogou até melhor que o Léo Moura. Então, mas isso já o Renato já definiu, né? Em casa joga joga um Léo e fora é o outro. Eu acho preocupante isso aí, cara. Ainda mais contra o River. O Léo Moura joga em casa, joga na arena. O Leonardo joga fora, já está definido pelo Renato. Agora, essa questão do Josias, eu concordo, a gente tem criticado muito essa atitude. Até mais do que isso, né? Até mais do que isso. Porque não dá para aceitar que seja o único jogador brasileiro convocado, né, para esse jogo FIFA, tá fora do jogo contra o Palmeiras, quer dizer... Convocado para uns joguinhos, né? Por um jogo FIFA... Por um jogo data FIFA, não, um joguinho até... Né? Mas o que acontece isso? E aí tu começa a especular coisas que te deixam assim no ar, né? Que gozado. O único jogador brasileiro, o empresário desse jogador é o mesmo empresário do seu Tite, é um empresário que assiste os jogos. Eu estou fazendo até isso, é uma crítica meu particular amigo, né, Fábio? Jogamos bola junto lá na casa do Dodge Sirena, com o Gilmar Veloz. Mas assiste jogos, quando acompanha os jogos do futebol brasileiro, com o empresário do lado. Então isso aí, olha, te dá direito a chamar a atenção. Pô. Quer valorizar o jogador? Aí se especulou até a possibilidade, inclusive, dele ser desconvocado. E o Tite sentiu isso na carne, quando sentiu isso aí, quando era técnico do Internacional. Quando foi convocado o Neymar e tiraram o Inter de uma disputa. Do Nilmar. E ele sentiu isso na cara e reclamou na época. Reclamou quando era técnico do Internacional. Qual a importância desses jogos aí? Eu falei joguinho, tu disse não, joguinho é jogo sem importância nenhuma. Eu acho que é uma atitude insensata, é a primeira vez que eu vejo assim um ato mais uma atitude mais clara, de grande repercussão, de pouca sensatez do técnico Tite, que é ele que define, que dá a palavra final, né? Eu não concordo com as colocações e as ilações e as situações que vocês levantam. Evidentemente que não conheço o Tite, tive a oportunidade durante um ano trabalhar com ele, tive a oportunidade de conviver. Ninguém discute a capacidade do Tite, né? E eu não posso aqui simplesmente, enfim, eu não tenho procuração de ninguém, mas não acho que seja nada disso. Acho que é uma atitude bastante insensata mesmo. Não, a capacidade do Tite ninguém de eu acho uma sacanagem dele. Agora ele podia ter tido um bom senso. Ele foi sacana. Não é a primeira vez que ele age Não assim. estou falando do Tite, estou falando das importâncias dos jogos que não tem importância nenhuma. Então, não tem nenhuma mesmo. Nenhuma importância. Aliás, posso dizer uma coisa? Sim. Eu não sei contra quem o Brasil vai jogar. É a Arábia Saudita e a Argentina. Argentina, por favor. A FDP foi generosidade. Mas a gente eu estou de bom humor, por isso que eu chamei ele. Mas a gente tem, inclusive, a gente tem uma matéria, o Jael criticando a imprensa, é isso? Né? Uma sonora do Jael criticando a imprensa. Vamos ver qual foi. Tá grandão, hein? Vamos lá o que ele fez aí. Vamos ver o que ele disse aí o Jael em relação à crítica à imprensa. Se foi contra ontem, eu não sei. Mas se foi contra o Júlio César... Eu acho que o Renato mudou o esquema. Eu vejo muitas pessoas falando, os entendedores da bola falando, mudou o esquema, o Luan de falso 9, o Jael não vai voltar, não sei o que lá. Mas vocês perguntam isso pro Renato? Às vezes os caras escalam o jogador, escalam o atleta, tiram o atleta, tira o outro. Às vezes eu vejo as pessoas falando que esse aqui não cabe aqui, esse aqui não cabe lá, esse aqui não cabe aqui, mas é o Renato quem resolve. Acho que o jogador do Grêmio tem que pensar em ajudar o clube, ajudar a instituição. Se eu for jogar ou não, se o Renato optar por colocar o Luan de falso 9 ou não, se me colocar ou não,
eu vou entrar, vou fazer o meu melhor, se jogar 5, 10, 15, 20 minutos. Acho que vejo muitas pessoas falando isso aí, de mudou o esquema, mudou aquilo. Só quem resolve é o Renato. Oi, Jael, tudo bom? Olha, só quero te esclarecer o seguinte: hoje é sexta-feira, o jogo é amanhã. Quem devia estar aí, nada contra ti, bem pelo contrário, a favor, seria o Renato. É que o Renato parou de falar com a gente. Mas eu também sou porta-lupe. Também é porta-lupe. Então já é o porta-lupe. Pergunta é a seguinte: falasse no Luan agora. Vai me dar uma dura. Falasse agora. Tá aí a posição, mas eu não entendi isso aí, porque... Eu não vi crítica nenhuma. Porque o Renato, ele modificou a equipe, a maneira de jogar, em função até de uma necessidade. Ele não tinha os dois centroavantes, né? Nem o André e nem o Jael. Aí ele colocou o Luan e foi bem, inclusive. Foi bem contra a partida contra o Tucumã. Foi os 4-0. Depois o Jael entrou no transcorrer da partida. Mas ali não houve nada demais. Crítica não existiu. Não viu o Jael fazer crítica a ninguém. Crítica não existiu. Deu uma Agora também, dele, tá? se um falou, se vai jogar o Luan de falso 9 ou vai jogar... Ele também não tem nada, ele não criticou, mas ele se sente assim... Cara, não vi nada. Não vi nada. Até porque o Renato nunca vai abrir mão de um centroavante. O Renato sempre joga com centroavante. Não, crítica não existiu. Geralmente quem joga bola acha que só ele entende de bola, ou que o técnico entende de bola, e não que muitas pessoas possam entender de futebol. Senão não teria tanta bancada esportiva e tanta gente cativa nas bancadas falando sobre futebol. Tem bobagens, evidentemente, mas tem muito jogador que não entende nada de bola também. É verdade. Sabe jogar, mas também tem um detalhe. Vamos combinar uma coisa? A imprensa em geral, isso acontece muito comum com quem julga e com quem comenta, tá? Ela é muito melindrada. Ela se melindra por muito pouco. É muito comum tu ouvir do comentarista, do analista, esse jogador não jogou nada, entrou em campo, não sei o que estava fazendo. Esses comentários são comuns, são naturais. Aí quando o jogador critica a imprensa, bate um frenesi, bate um ai, ui, ai. Calma, pessoal, vamos fazer o seguinte, bate e repate, é que ping-pong, se o cara te criticar, recebe numa boa. O que não pode haver é ofensa, isso é diferente. Isso é do jogo, ofensa é do jogo, ofensa não pode haver. Isso é do Agora, jogo. Receber crítica e devolver crítica faz parte do dia a dia, isso é normal. Mas esse negócio dos entendedores no sentido irônico, acho que muita gente entende de futebol. Ele não pode ironizar. Ele é ironizado o dia inteiro. Os jogadores são ironizados. Eu acho ele um bom jogador. Os dirigentes, às vezes, se insinua que alguns dirigentes roubam, se insinua que alguns treinadores são burros, se insinua que há jogadores perna de pau, que não jogam nada. Então, vem cá. Aqui nessa bancada a gente costuma ter mais cuidado. Esse jogo aqui, o futebol, não é jogo para anjinho. Ninguém vai entrar de asa batendo palma e receber flores o dia inteiro. As pessoas tomam uma criticada aqui, uma criticada... Eles deviam ver de uma elegância, numa boa, não xingou ninguém, não estava bravo, não estava furioso, estava tranquilo. Vamos parar de fazer tempestade de copo d'água. É que eu não entendi quem está fazendo tempestade em copo d'água. Quem fez um comentário fui eu. Quem tá mais exaltado aqui quando citou eu sou muito da exaltado. seleção brasileira foi tu. Eu sou muito exaltado. Mas então vamos até a nossa redação, vamos voltar à nossa redação agora com o nosso, até porque logo após o nosso Dois Toques vem o Jornal da RDC e depois sempre o Cruzando as Conversas, né? Mas a Fabiane Flores está lá exatamente na redação para nos trazer as informações e as manchetes do que teremos no nosso Jornal da RDC, quem vem logo após o nosso Dois Toques. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, hoje no Jornal da RDC nós vamos falar sobre economia, segurança pública, previsão do tempo, futebol, mas é claro que o destaque total vai para a política, porque neste domingo mais de 8 milhões de eleitores vão ir às urnas. E lembrando que a RDC TV vai realizar uma cobertura especial neste dia. Mais de 50 profissionais estarão trabalhando neste domingo. No sábado, muito serviço e informação durante toda a programação. E no dia 7 de outubro, dia das eleições, transmissão ao vivo de todos os principais acontecimentos, ao vivo a partir das 6 horas da manhã até a meia-noite, acompanhando toda a movimentação nas ruas e também a apuração das eleições. Lembrando também que você pode participar conosco através do Facebook, Twitter e Instagram e também assistindo toda a nossa programação pelo YouTube, além dos canais 24 e 524 da NET. RDC TV Eleições 2018. O Rio Grande se conecta aqui. Cadu.
Ok, obrigado, Fabiane. Uma grande cobertura, né, Fábio? Estaremos aqui, né, durante todo o dia. 18 horas. Das 6 da manhã à meia-noite, com prestação de serviço, enfim, trazendo tudo que se refere às eleições aí aqui na nossa RDC. Os candidatos passarão aqui também pela nossa bancada, autoridades políticas, cientistas políticos, jornalistas especializados, uma grande equipe envolvida, como bem disse a Fabiane, mais de 50 profissionais que já estão preparando há bastante tempo essa grande cobertura que vem a coroar esse momento do primeiro turno. Fizemos cobertura desde a pré-campanha, desde as convenções, realizamos importantes debates com os candidatos a governador e a vice-governador, entrevista com os candidatos a senador e agora esse primeiro momento de coroamento de uma grande cobertura. Perfeito. E hoje também até tivemos um grande momento lá no IPA, né? Onde tivemos o encerramento da semana acadêmica, né? Com o Multiverso, ou seja, com uma grande palestra do nosso presidente, o Márcio Sirion, também o Alberto Freitas, da Agência Matriz, e o jornalista... O André Rá, que é né? pesquisador na área de comunicação social, que está fazendo seu doutorado na Vevale, então um grande momento, especialmente para que as pessoas entendam a proposta da RDC TV, que é justamente esse veículo multimídia, que é o que o futuro da comunicação prepara. Nossos 2 toques para a Banrisul. É aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, né? Então quem tem o aplicativo do Banrisul, se você tem a garantia, a segurança do Banrisul, se você ainda não, mesmo sendo cliente, baixe o aplicativo do Banrisul. Se você não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Nossos 2 toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso 2 toques. Horas e 51 minutos, estamos de volta com o nosso 2 toques, hoje com Carlos Josias, Paulo Matos e Fábio Berto. Nosso meio de comunicação, você tem aí o canal 24524 da NET para todos os estados, as principais cidades do estado, e vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais ao vivo em todas elas. Nossos 2 toques para Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site da Village e se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial São José, que esse ano garantiu vaga na Série C do Campeonato Brasileiro para o próximo ano. E também para Melhor Publi, que é o principal guia e melhor guia da cidade de Porto Alegre. Bom, hoje a Conmebol anunciou, agora, hoje à tarde, né? Na tarde dessa sexta-feira, as datas que já tinham definidas, mas também os horários dos jogos das semifinais da Libertadores da América. Vamos para a tela? Tá aqui na tela, bola aqui. Vamos acompanhar aqui na tela, aqui no nosso videoaula aqui atrás. Vamos lá, olha aqui, terça-feira, então, às 19h30. Dia 23 às 19h30, River Plate e Grêmio, jogo esse em Buenos Aires. Também no dia 24, na quarta-feira, às 21h45, Boca Juniors e Palmeiras em Buenos Aires, ou seja, os 2 clubes brasileiros enfrentando o primeiro jogo fora de casa lá em Buenos Aires. Os jogos de volta, dia 30, terça-feira, às 19h30, Grêmio e River Plate em Porto Alegre, e no dia 31, quarta-feira, às 21h45, Palmeiras e Boca Juniors de São Paulo. Então, quem serão os finalistas da Libertadores da América desse ano 2018? Porque em 2019, olha só, a Conmebol anunciou que o Facebook adquiriu os direitos de transmissão da Libertadores. A Fox tinha os direitos até esse ano 2018. Então, a partir do ano que vem, os jogos que acontecerão nas quintas-feiras terão transmissão exclusiva pela rede social. Os jogos de terças e quartas terão exibição simultânea em outros meios. O acordo inclui as edições de 2019 a 2022. Então é isso. O Grêmio gosta de jogar. Vamos lá para algumas mensagens aqui. Boa noite, Cadu. Vamos pelo nosso WhatsApp. Boa noite, Cadu. O Inter entregou hoje o campeonato, jogou sem atitude, está pensando muito pequeno. Lamentável. A Isabel, aqui de Porto Alegre. Mais um. Cadu pergunta para o Josias: vamos disputar o Nacional e Libertadores com o Palmeiras? Um abraço, perguntou o Elfo. Até o Josias já falou em relação a isso, né? O Gilson Filho, aqui de Porto Alegre. Cadu, a única chance do que o torcedor do Inter tem de ver títulos esse ano é se forem chamados para serem
é a mesário domingo nas eleições, e aí verão vários títulos, mais um pelo menos aqui. Oi, Cadu, tudo bem? Estou assistindo o programa, vou fazer de tudo para ir na semifinal Grêmio e River na Arena. Um abraço, o Marte. É o jornalista uruguaio Marte, que sempre vem, né, aos Jogos Libertadores aqui em Porto Alegre. Vamos lá para os jogos da Série B, ô Fábio Berti? O Juventude e Curitiba vão empatando em 0-0. Né? Intervalo de jogo. Intervalo de jogo. E o Brasil de Pelotas com Fortaleza também 0-0. Os jogos são aqui? Não, Fortaleza e Brasil é em Pelotas e o Juventude jogando com o Curitiba lá no Couto Pereira. Curitiba com o Alexandro, além dos que tu citaste, Pelaipe. É um baita resultado. Pelaipe, Argel, novo técnico, e Alessandro agora, né? Mas esse é um empatia precioso nessa reta final aí. Esses resultados aí deixam os dois fora da zona de rebaixamento. Pelo menos até o momento. A rodada já havia iniciado, agora já está se completando. Ao final da rodada ficam fora do Z4. Tá certo. Ponto final, como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais Praia do Grande Sul, referência nacional. E tem o Barranquinho ali também, né? É o complexo do Barranco, Barranco e Barranquinho. No Barranquinho vocês têm aquelas promoções, a terça, quarta e quinta e aos domingos, né? Agora, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto, Avenida Ipiranga, tem dois endereços, Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e tem Lifan. E agora a nova revenda, né? Daqui, lá na Avenida Ceará, 370. Agora, se for uma balada, final de semana, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, não quer saber de estacionamento, aí é teletaxi. Peça o teletaxi, mas peça pelo aplicativo. Aí nós estamos aqui, São Moto, deu uma cãibra lá, agora sim, no dedo lá do nosso... Mas o telefone, mas peça pelo aplicativo. Aplicativo, se não tem, baixe o aplicativo, é Teletaxi Capital. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de táxi aéreo. Obrigado, Josias. Paulo Matos. Abraço. Obrigado. Acompanhe a programação aqui das 6 da manhã à meia-noite, né? Tudo sobre as eleições que acontece no próximo domingo. Então, você vote no candidato que você achar certo. Vote consciente, né? Vote consciente. Na sequência vem o Jornal da RDC e logo após Cruzando as Conversas, o nosso 2 Toques. Evidentemente que não teremos a nossa jogada final 2 Toques nesse domingo, porque a cobertura será toda em função das eleições. O nosso 2 Toques aqui volta na próxima segunda às 21 horas. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.